Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal, eu sou o Beto. E já que a gente tá nesse clima aí bem intenso de BBB, hoje eu resolvi vir aqui relembrar com vocês alguns casos super polêmicos que já rolaram lá dentro e acabaram envolvendo, inclusive, a polícia. Enquanto lá no início dos anos 2000, no início do programa, ele era visto bastante como um programa de baixa qualidade, hoje em dia o reality show é um dos líderes de audiência da Rede Globo, sendo o reality recordista em interações com o público, envolvendo todos os outros realities do Brasil, e sem contar que é palco para diversas discussões assim super necessárias, né, gente, que acabam gerando bastante interação também com o público na internet e nas redes sociais. Mas antes de eu contar pra vocês o que eu acho de tudo isso e citar alguns casos polêmicos que passaram por lá, não esqueçam de já curtir aqui embaixo e se inscrever no canal pra dar aquela ajudinha e pra eu voltar a fazer muito mais conteúdos pra vocês aqui. Então é isso aí, vamos lá? Bom, primeiro eu acho bem importante eu falar aqui que o crescimento da internet, das redes sociais nos últimos anos, eu acho que foi assim algo primordial para gerar, né, algumas discussões e fazer com que alguns trechos polêmicos do BBB viralizassem na internet. O que, se vocês forem parar aí para analisar, é algo que não acontecia muito lá nas primeiras edições do programa, né? Afinal, nem todo mundo estava ligado nisso, a internet estava começando, então isso acabava não acontecendo muito. Um outro ponto muito importante é que não dá pra gente não reconhecer que a sociedade evoluiu muito nos últimos anos e acabou mudando um pouquinho o conceito daquilo que é tolerável ou não. Por exemplo, no ano passado, né, uma das principais questões no programa, um dos temas mais debatidos, foi a questão do racismo e do machismo. Tipo, vocês lembram que algumas atitudes, né, dos caras lá na casa, do Prior, do Patrick, do Lucas, do Adson, enfim, de todos eles, acabaram fazendo com que as pessoas se revoltassem um pouco contra eles. Um pouco não, muito. Eu fui uma pessoa que me revoltei muito com as atitudes deles. Mas enfim, né? Eles acabaram deixando o programa semana após semana, tipo filhinha indiana mesmo. Quem ficou lá por último foi o Babu e o Prior, mas também acabaram não ficando no top 3. Mas aí, só pra gente dar uma comparada assim bem rápida, se vocês forem lembrar lá em 2007, no BBB 7, quem ganhou o programa foi o Diego Alemão. E durante todo o reality, o Alemão ele manteve um namoro com duas mulheres, que foram a Siri e a Fanny. Então assim, gente, será que essa atitude do Alemão teria sido vista hoje em dia da mesma maneira? Será que ele teria chego até o final? Tipo, será que ele conseguiria ser o grande vencedor do BBB, mesmo tendo namorado duas mulheres ao mesmo tempo e ter dito algumas coisas não muito legais lá dentro? Eu acho também que uma outra coisa que acaba motivando bastante o envolvimento da polícia em alguns casos relacionados ao Big Brother é que a própria emissora, a própria Rede Globo, eu acho que incentiva um pouquinho que isso aconteça algumas vezes. Porque, né, gente, vamos combinar, a Globo quer aí que o programa dê bastante pano pra manga e ganhe bastante audiência, ou seja, pra isso, vale quase tudo. E a gente sabe que vale quase tudo mesmo. Sem contar, gente, que o BBB é uma grande oportunidade, né, que as pessoas têm de dar palco pra alguns temas que não recebem muita atenção assim. Como é o caso desse primeiro exemplo que eu vou citar aqui, que é o caso da Paula Sperling, vencedora do BBB 19 e que acabou saindo do programa. No final, né, ela ganhou, mas acabou tendo que responder algumas coisas na polícia, pra justiça e tudo mais. Porém, antes de eu continuar aqui, eu já quero avisar vocês que esse vídeo ele tem alguns gatilhos por ter alguns temas e alguns assuntos relacionados à violência, a abuso. Então, se você já passou por alguma experiência traumática, como essas que eu citei agora, talvez seja melhor você não continuar assistindo o vídeo, porque pode ser um gatilho pra você. Mas agora sim, continuando. Durante o BBB 19, a Paula, ela foi acusada de intolerância religiosa e racismo, porque uma série de falas dela dentro do programa não foram nada bem vistas aqui fora. Aliás, por algumas pessoas foi, né? Porque senão ela não teria ganhado o programa. Mas enfim, algumas falas dela realmente não dá pra defender, não dá pra passar pano. Eu não passo pano nenhum pra Paula no caso, porque, enfim, eu não simpatizo com aquela pessoa. Durante uma conversa
conversa com o Diego e a Hariane, a Paula afirmou que ela tinha medo do Rodrigo, um outro participante do programa, por conta da religião dele. Uma das falas dela foi a seguinte: ele mexe com esses trecos tudo, ele sabe de cada Oxum deles lá. Nosso Deus é maior. E aí, essa fala, gente, não foi nada legal. Porque ela acaba desmerecendo a religião de outra pessoa e colocando a religião dela e o Deus dela como algo maior do que a religião das outras pessoas. Isso não é aceitável. E teve também algumas outras situações, como quando a Paula usou a expressão cabelo ruim para se referir a cabelos cacheados. E aí, por conta dessas falas e várias outras falas de muito mau gosto, a Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância concluiu que teve sim muito preconceito por parte da Paula e ela acabou sendo indiciada pela polícia. Ou seja, gente, foi chamada para prestar depoimento e toda aquela coisa depois que o reality terminou. Mas, né, como a gente bem sabe, eu nem precisaria dizer isso aqui porque é bem claro, é bem óbvio, o Brasil é um país muito preconceituoso, muito intolerante, muito homofóbico, muito machista. Então, apesar de todas as falas dela lá dentro e de todas as atitudes nada legais que ela teve, ela acabou ganhando o programa. Já lá em 2012, uma acusação de estupro logo nas primeiras semanas do reality show acabou movimentando bastante ali na casa. Então, gente, aqui o Daniel, um participante, né, do reality lá na edição de 2012, ele foi acusado de estuprar a Monique enquanto ela dormia depois de uma festa. Durante, né, a festa, os dois ficaram e acabaram indo dormir juntos. Só que o que aconteceu? Muitos internautas, né, muitos telespectadores e pessoas que acompanham aí pelo pay-per-view acabaram vendo que enquanto o Daniel aparentava estar tendo relações sexuais com a Monique, aparentava estar transando com ela, ela não se mexia e não se movimentava. E aí aconteceu que no dia seguinte dessa festa, ela também comentou que ela não se lembrava de ter tido nenhum tipo de relação sexual com ele. E aí, gente, deu um baita de um bafafá. A internet surtou naquela época, eu lembro direitinho quando isso aconteceu. Apareceu em jornal e tudo mais. O Daniel acabou sendo expulso do programa e foi, inclusive, proibido de sair do país naquela época. Porém, o caso acabou não indo pra frente, ele foi arquivado, porque logo depois que foi eliminada, a Monique chegou a dizer que tudo o que aconteceu lá dentro foi consentido por ela. Então, teoricamente, não teria tido nenhum tipo de abuso sexual ali naquele momento. Mas, gente, como esquecer da relação super polêmica de Marcus Harter e Emily Araújo no BBB 17? Não tem como esquecer. Esse acho que é um dos casos mais polêmicos que já passaram pelo programa. Pra quem não se lembra muito bem, eu vou dar aqui uma breve contextualizada. O Marcus Harter e a Emily, eles acabaram se envolvendo, né? Eles tiveram uma relação lá no BBB. Porém, gente, essa relação era claramente nada saudável. Era bem recorrente que os dois brigassem bastante lá dentro, seja por conta de bebida, por ciúmes, enfim, qualquer coisa lá dentro era motivo pra eles acabarem brigando. Só que, gente, foi ficando cada vez mais nítido a maneira agressiva como eles se tratavam, principalmente por parte do Marcus, que era bem violento, assim, não só com as palavras, mas também com as atitudes dele, né, com a força física. Então, já na reta final do programa, né, faltando somente alguns dias para a grande final, a Delegacia da Mulher do Rio de Janeiro foi até o Projac investigar um pouco mais o caso e acabou notando sim alguns indícios de agressão física contra a Emily. Isso porque, gente, eles tiveram uma discussão bem pesada e nessa discussão o Marcus ele acabou encurralando a Emily contra a parede, ele gritou muito com ela e em um dos momentos ele pegou no braço dela e apertou, o que acabou deixando alguns hematomas. E aí foi inevitável. Todo mundo falou sobre isso, todo mundo comentou e ele acabou sendo expulso do programa. Aqui fora, ele mesmo acabou fazendo da vida dele um grande caos, porque além de ter sido expulso do programa, ele teve que enfrentar várias acusações, inclusive alguns processos. E aí, gente, até mesmo a carreira dele como médico acabou ficando um tanto quanto abalada. E por mais que já tenha se passado aí, né, 4 anos mais ou menos, essa história ainda não chegou ao fim, porque em 2020, no ano passado, o Marcus Harter, ele entrou com um novo
novo processo contra a Rede Globo pedindo uma indenização de 750 mil reais. Isso por difamação e por todas essas coisas, né? Já na edição anterior, em 2016, o Laércio acabou sendo preso logo que saiu da casa. Ele foi acusado, gente, de não só oferecer bebida alcoólica para menor de idade, como também de abuso sexual de uma menina de 13 anos. E isso aconteceu lá em 2012. Era bem recorrente você ver pelo pay-per-view algumas cenas em que o Laércio lá dentro falava que gostava de meninas mais novinhas e tudo mais. E aí, gente, algumas conversas dele acabaram vazando na internet enquanto ele tava lá dentro. E aí, é claro, o pessoal, né, os internautas acabaram acompanhando cada fala, cada comportamento dele lá dentro e acabou piorando ainda mais a situação porque ficou bem nítido, ficou bem aparente que realmente ele tinha algum tipo de problema relacionado à pedofilia e a abuso de menor. Discreto e sem destaque nenhum no BBB 19, o Wanderson acabou gerando bastante polêmica aqui fora depois de algumas acusações feitas pela ex-namorada dele. É que, gente, logo na primeira semana do programa, ele já foi acusado por essa ex-namorada de agressão física e psicológica. Além disso, outros boletins de ocorrência contra ele também foram registrados, incluindo acusações de estupro, violência doméstica e importunação sexual. Ou seja, o cara não prestava mesmo. Com tudo isso, ele não demorou nadinha pra ser eliminado do programa, né? Na verdade, ele foi expulso pra prestar depoimento, porém, os casos acabaram sendo arquivados logo depois por falta de provas. Mas me contem, qual desses casos mais te deixou chocado? Como vocês podem ver, né, galera, não é nada incomum que casos como esses aconteçam ou sejam denunciados durante o BBB. E olha que, gente, esses foram somente 5 casos que eu selecionei, porque tem muitos outros. Inclusive o do Prior, no ano passado, que acabou saindo do programa e foi acusado de estupro por várias meninas. Teve também o caso do Patrick, no ano passado, em 2020, que acabou tocando as meninas, né, de uma forma que não foi nada legal. Teve também várias outras situações de participantes do Big Brother que logo depois do programa acabaram fazendo merda e foram presos. Então, gente, esses aqui foram somente alguns casos, mas tem muitos outros. Porém, esse ano é inegável até que esses casos estão mais tranquilos, né, gente? Claro, o tempo todo o programa tá aí rodeado de polêmica, porém nenhum grande caso tão grave a ponto de envolver polícia e a expulsão de algum participante. Inclusive, falando de BBB 21, vocês estão curtindo? Gente, eu tô adorando. E me contem aqui nos comentários o que vocês estão achando. Curtam esse vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem nas redes sociais. E é isso aí. Se você gosta também de conteúdo sobre cultura pop, corre lá no Instagram. O link do meu perfil tá aqui na descrição, que eu tenho certeza que você vai gostar de todo o meu conteúdo que tá vindo por lá. Então, é isso aí. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até a próxima. Tá bom a imagem? Tomara que esteja.